Renato Semenzato. Sim, senhor. A revanche do técnico? Bom, se você for olhar por esse lado, sim, João Paulo, se tem alguém que está com o Criciúma engasgado, é o Ramon Dias, mas é um outro cenário, né? Só para lembrar, o Criciúma foi a São Januário, botou 4-0 no Vasco e o Ramon foi demitido, segundo ele, foi demitido pelas redes sociais, né? Mas um outro cenário, como falou ali o Rodrigo, o Vasco numa situação muito mais complicada, né? Aquele começo ali de briga de... Bom, o Corinthians está complicado também, mas o Vasco tinha a questão da empresa que comprou e aí queria mandar e o dirigente estatutário é quem queria mandar, conseguiu uma decisão na justiça, enfim, esse problema persiste lá. Mas vamos falar do jogo aqui. Criciúma faz um jogo importante porque ele tem uma vantagem significativa de 5 pontos em relação ao Corinthians, que abre a zona do rebaixamento. Se ele empata o jogo lá, ele mantém esses 5 pontos de distância para a zona do rebaixamento. E isso é extremamente positivo. Se ele ganha o jogo, ele abre 8, podendo abrir 8 da zona de rebaixamento, vai depender dos outros resultados. Mas para o Corinthians ele abre 8, e hoje o Corinthians é um time que briga só para evitar o rebaixamento. Ele abre 8 com 2 jogos para fazer, para enfrentar ainda o Grêmio e o Fortaleza. Então é um jogo importantíssimo. Em contrapartida, o Criciúma tem 17 pontos. Se ele perde o jogo para o Corinthians vai para 15. E aí ele, Criciúma, vê a possibilidade do bloco de Z4 se aproximar. Por isso esse jogo é importantíssimo. E se você levar em consideração que o próximo adversário é o Flamengo, na casa do Flamengo, em que pese o jogo seja em Brasília, esse jogo de hoje ganha um significado muito grande. E durante a semana, o Tencati trabalhou pela primeira vez com 3 zagueiros. Renato, você acredita que ele vai jogar com 3 zagueiros de saída? Não. O que entendo que o Tencati possa ter trabalhado? Bom, se eu tiver com um resultado satisfatório para mim, o que é que o técnico do Corinthians vai fazer? Como fez lá no jogo contra o Vasco, o Ramon Dias. Vai encher de atacantes. Se ele vai encher de atacantes, aí eu vou colocar zagueiros. E aí ele treinou, trabalhou com 3 zagueiros. Porque o Tencati não tem esse hábito de trabalhar com 3. Foi dito ali na reportagem que o Bolassi era dúvida. Viajou, se viajou, evidentemente vai jogar. Foi preservado de um treinamento. É um jogador que vem numa boa sequência de jogos. Vai ser importantíssimo lá em São Paulo, porque o gramado da Arena Corinthians é um gramado híbrido, rápido, né? Um gramado sintético misturado com grama natural. É um gramado muito rápido. Então o Criciúma, em contrapartida, se vai ter dificuldades para marcar o Corinthians, que está mais acostumado, vai ter os contragolpes à sua disposição, em velocidade. E aí o Yannick Bolassi é esse jogador que pode fazer a diferença lá. Não acredito que o Tencati entre com o Éder, não. Acho que ele vai colocar o Arthur Kaique, que dá mais movimentação, mais mobilidade, e deve repetir aquele time que começou jogando contra o Fluminense. Tomara o Felipe Matheus tenha a condição de entrar jogando, vai ser um grande acréscimo. Por falar em Felipe Matheus, informação de hoje, olha, tem proposta, vai deixar o Criciúma. A direção do Criciúma foi muito clara que não tem nenhuma proposta formal em relação ao Felipe Matheus e que a multa rescisória, vamos lembrar, o Felipe renovou o contrato dele o ano passado, um contrato mais extenso, de 2 anos, e a multa rescisória é de 25 milhões de reais. Vamos combinar, João Paulo Messer, eu sei que você está acostumado com essas cifras, mas 25 milhões de reais nenhum clube do futebol brasileiro paga. Então, 25 milhões de reais de um jogador de 34 anos, acho que o torcedor do Criciúma pode ficar tranquilo em relação a isso. E é um jogador importante para o Criciúma, né? Importantíssimo, fundamental. Basta dizer que o Felipe Matheus foi eleito por 2 anos consecutivos o melhor jogador do Campeonato Catarinense. Então o Criciúma é bicampeão coletivo e o Felipe Matheus é bicampeão individual. Claro que se aparecer alguém com 25 milhões de reais, e hoje em dia não dá para você duvidar, né, João? Porque o pessoal lá dos Emirados Árabes, 25 milhões de reais para eles são o quê? Nem 5 milhões de dólares, né? Nem 5 milhões de euros. Então não dá para duvidar agora. É um aporte financeiro que não se costuma fazer em um jogador de 34 anos. Renato, e se vier uma proposta de salários altíssimos, mexe com a cabeça do jogador? Normalmente mexe, mas nós não estamos falando de nenhum garoto. Nós estamos falando de um jogador de 34 anos que se encontrou em Criciúma. Que até chegar a Criciúma, sequer tinha sido titular em um time de Série A de Campeonato Brasileiro. E hoje é a principal referência do time, fundamental, importantíssimo hoje para conquistar esse resultado fora de casa, senhor João. E jogo 9 horas da noite hoje, né? 9 da noite na Arena Corinthians. A Arena Corinthians é por si só um
já é um adversário, né? É, porque ela está sempre lotada, em que pese o time faça uma campanha pífia, mas como é plano de sócio e tudo mais, está sempre lotado. Agora é aquela história, né? Aquele torcedor que vai para empurrar, para incentivar, passou 20 minutos, a paciência Também dele é um esgota, torcedor. né? E aí ele joga contra. Esse é o papel do Criciúma. Foi ao Morumbi e aí tomou um gol com 5 minutos, facilitou a vida do São Paulo. A missão hoje é 15, 20 minutos, o placar está me favorecendo, aí eu vou jogar com a pressão em cima do adversário. Muito bem. Ney Lopes chega no Se pedaço. vocês quiserem, Felipe Matheus, se a janela estiver aberta, estou à disposição. Já veio de E a minha multa rescisória é bem menos. É melhor. E o salário? O salário a gente acerta. Ah, então tá bom. Mas deve incomodar uma barbaridade. Acho que ele tem Barbaridade. cara Não não sou quer, o não. Márcia, mas vou incomodar. Nem fala. Vai lá, Ney.